Você é uma pessoa que tem muito medo de dirigir e só de pensar nisso já te dá aquela dor de barriga, aquele frio, aquele aceleramento no coração e não sabe como lidar com isso, o que você vai fazer? Se você é uma dessas pessoas, continua nesse vídeo que eu vou contar para vocês como eu superei tudo isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Silene Oliveira, mais conhecida como Si, e vim aqui contar para vocês como eu perdi meu medo aí de dirigir carro, de dirigir moto e falar com você que está querendo dirigir e tá aí com medo e não sabe o que fazer. Então eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Antes de começar o vídeo, eu vim provar que essa menina aqui sou eu. Então, para fatos e foto e carta, não há argumentos. Primeiro eu vou resumir aqui para vocês como eu era e por que eu achava que eu nunca ia tirar minha carta. Para vocês terem ideia, eu sempre fui uma pessoa que tropeça nos lugares, bate o dedinho aqui, deixa as coisas cair ali e tal. Então eu nunca botei fé em mim mesma e principalmente as pessoas, né? Então meus irmãos, até mesmo meu esposo, sogra, todo mundo até falava, meu Deus, né? E vou colocar ali, até zoavam, vou colocar ali posse de borracha quando se tirar a carta, enfim. Então sempre foi muito assim. As pessoas riam, né, e falavam, mas no sentido de brincar mesmo, mas porque elas conheciam já o meu jeito, esse meu jeito de meio desastrada, né? Só que aí eu falava para mim mesma que eu tinha que superar esse medo e que eu precisava tirar a carta. Porque eu tinha, né, eu tenho ali 2 filhos pequenos, eu trabalho com vendas, eu sou uma pessoa que não paro. Então eu estava cansada de andar a pé no sol, eu estava cansada de depender de mototáxi, de pagar muitas vezes R$ 50 no dia, R$ 40 ali no dia de Upvale ou Sampa, e muitas vezes depender do meu esposo, e ele quer dormir um pouquinho mais tarde, tá cansado, enfim. E era aquela brigaiada, aquela discussão, porque era aquela correria. Então eu falei para mim mesma que eu não queria isso, que eu não queria ficar estressada, que eu não queria gastar tanto assim mais, que eu queria ser independente, poder fazer as minhas coisas, poder carregar os meus filhos. Quando o Nathan fosse para a escolinha, o Oliver, eu levar eles. Então eu decidi que eu tinha que tomar uma posição e eu teria ali que ser mais independente, tirar minha carta e avançar. Quando meu filho Oliver tinha 3 meses de vida, eu ainda ali tirando leite para dar para ele acordava ainda na madrugada. Então aquela fase de viajar sempre, eu estava bem cansada, mas mesmo assim eu falei, não, tem que ser agora, porque se não for agora, não vai ser nunca. E aí eu tomei ali o posicionamento, fui lá, fiz os exames que precisavam médico, passei ali em todos os exames psicotécnico, né? Olha, passei no psicotécnico, então isso foi muito importante. E daí eu passei, comecei ali fazer as aulas. No começo era a teórica ali e eu tava bem cansada porque acordava na madrugada, mas mesmo assim eu não faltava, ia em todas. E depois começou a aula prática de carro e foi algo muito engraçado porque eu penso assim, até hoje, eu até me emociono. Como aquele professor me aguentava? Então, se um dia ele vê esse vídeo, eu falo aqui que eu sou muito grata ao Renato lá da Autoescola Sena, porque ele teve muita paciência comigo. Eu errava, gente. Olha, para dar marcha eu errava. Muitas vezes eu dava cada susto nele, esquecia de colocar o pé no freio. Ele me falava as coisas, parecia que ele falava, eu aprendia e depois eu já esquecia. Então era algo assim que eu falava, meu Deus, como esse cara tem paciência e como eu vou dirigir desse jeito? E aí foi. E aí chegou o grande dia de fazer a prova para poder passar ali na aula de carro. E meu Deus do céu, adivinha o que aconteceu? Por um deslize, entrei na baliza, quando fui sair, bati no cone. Então aquilo para mim foi algo como? Pera. Devassalador, isso mesmo, foi algo devassalador, porque eu tinha certeza
que eu tinha aprendido, feito as coisas certas, e a baliza era algo que para mim era fichinha. E no dia da aula, o que acontece? Eu vou e bato no cone. Então eu fiquei muito chateada, chorei muito, muito mesmo. Fui na autoescola. A menina, eu acho que ficou com tanta dó de mim, de tanto que eu estava assim, muito chateada mesmo, muito frustrada, se essa é a palavra certa. E foi aí que eu peguei e fiz de novo a aula, vou adiantar aqui para vocês, né? Eu fiz novamente a aula e eu passei. Então, graças a Deus, chegou o grande dia da segunda prova e eu passei, e eu comemorei, e eu gritei mesmo, e todo mundo ficou feliz. Então, foi um dia muito importante para minha vida. Eu fiz até um vídeo aí no meu WhatsApp, no meu Facebook, mostrei para todo mundo mesmo que eu tinha passado na autoescola, porque era algo que ninguém acreditava, que eu mesma não acreditava e que deu certo, para honra e glória de Deus. Então, foi um dia muito bom para mim. Depois que eu fiz a aula de carro, chegou o grande dia de fazer ali as aulas práticas de moto. E para mim foi mais desafiador ainda, porque parecia que, eu não sei como o Vavá teve paciência. Novamente, parecia, faltava ele falar assim, ó, pegar eu assim e falar: "Se para de ser burra, pelo amor de Deus." Tô brincando, hein, Vavá? Se um dia você ver esse vídeo, é que é realmente, meu Deus, eu não sabia o que tinha na minha cachola, assim. Parece que não entrava, sabe? E aí, nossa, dei muito trabalho para aquele cara também. E ele sempre incentivando, e ele sempre falando: "Não, você consegue e tal, é tudo coisa da cabeça e tal." E foi maravilhoso, assim, a paciência que ele também teve. E aí chegou o grande dia de fazer a prova de moto. E adivinha o que aconteceu? Ahá, achou que eu tinha reprovado, né? Não reprovei não, eu passei de primeira. Então foi muito especial também. Eu passei ali de primeira. Foi um dia que eu fiquei muito feliz mesmo. E graças a Deus, finalmente estava eu ali habilitada, entre aspas, né? Porque não tinha nem pegado a carta provisória. Mas já estava ali com as minhas 2 provas práticas feitas. Eu tinha passado, então na minha cabeça, né? Sei dirigir, agora eu sou a Si. E eu acho que é assim que muitos se sentem quando tira a carta. É uma alegria imensa, você sente que agora eu sou, né? Agora eu posso dirigir e tal. Agora eu estou habilitado. E é algo muito legal. Você tem assim um prazer nisso, você fica feliz com algo que você conquistou. E foi isso que aconteceu comigo. Então chegou o grande dia de colocar em prática ali tudo que eu tinha aprendido na autoescola. Então eu comecei ali a praticar primeiro moto, aí eu andava aqui na rua de casa, depois eu comecei a ir até a padaria e foi bem difícil, gente, vocês não têm noção, porque eu não sabia de jeito nenhum estacionar. Não sabia, parece que não entrava na minha cachola. E aí eu passei vergonha um dia, porque quando eu fui lá pela primeira vez sozinha, eu não sabia estacionar, aí eu precisei de ajuda. Então pense, todo mundo me olhando, eu acelerando aquela moto bem forte, então foi aquela coisa, sabe? Aí eu vim embora depois e fiquei, pensando como que eu fico deixando essa moto morrer toda hora. Meu Deus, toda hora eu não sei estacionar, eu deixo morrer toda hora, o que que eu vou fazer? Não dá para ir para a cidade sozinha. E aí eu ficava nessa. E foi então que eu ficava ainda dependendo de Up, de Sampa, né? Aplicativo de Sampa, do Up. E aí eu tava gastando muito dinheiro. Eu pensava assim, meu Deus, eu tirei a minha carta, tenho a moto, mas ainda continuo gastando. Não, isso não é certo, eu tenho que meter as caras. E daí eu comecei a ir pro sítio na casa do meu pai sozinha com a moto. Então foi uma fase muito boa, porque eu comecei a aprender ali a mudar a marcha, ter mais facilidade para mudar sem ficar olhando, ter prática ali, né? Então isso foi muito bom. E toda vez que eu ia para o sítio, eu não ficava tão nervosa, sabe? Porque não tinha praticamente ninguém. E quando aparecia o ônibus ou alguém, meu Deus do céu, eu quase morria. Então, assim, antes de ir para o sítio sozinho, claro que meu esposo foi comigo, né? Antes.
E depois ele foi deixando, me soltando para eu começar a ir sozinha. E aí eu falei assim, não, agora eu tô indo pro sítio sozinha, já tô indo aqui perto de casa, tá na hora de ir pro centro da cidade sozinha. E aí que era o lema. Toda vez antes de pegar moto, era aquela dor de barriga, era aquela falta de ar, era aquela sensação que eu ia ter um troço e às vezes até chorar. Então, eu falo assim, meu Deus, porque eu tô assim, se eu sei, se eu aprendi, e não adiantava. Eu sempre ficava nervosa, sempre me dava dor de barriga. E era algo assim incrível, incrível. Então, o que aconteceu? Eu fui cada vez mais praticando, cada vez mais eu chorava muitas vezes, eu ficava com dor de barriga, com dor de estômago, mas eu ia. Então é isso que eu venho falar aqui pra você agora. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você tá assim, não ache que vai ser a vida toda. Eu falo com toda a autoridade porque eu era uma pessoa que nem eu dava nada. Eu achava que eu não ia conseguir. Então é isso que eu quero falar pra você que está assistindo esse vídeo. Vai dar sim a dor de barriga, vai dar sim o medo. Muitas vezes você vai ficar aí pensando que pode acontecer alguma coisa, fica maquinando ali, ai meu Deus, e se eu estiver indo, vir um carro e pá? Isso vai te travar, vai te travar. Muitas vezes você vai ficar assim, você está assim. Mas pensa, coloca isso na sua cabeça, que foi algo que eu coloquei na minha. Se meu irmão consegue, que é mais novo do que eu, se muitas pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? Eu tenho que conseguir, eu sou capaz. Então pensa isso, você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, você é capaz. Pensa nisso, reflita sobre isso. Tudo bem, agora você talvez não se sinta confortável, mas começa a andar na rua da sua casa, vai se soltando aos poucos. Foi assim que eu fiz com a moto, eu fui me soltando aos poucos. Então, saiba que você é capaz, você consegue, não tenha medo. E se você tá com medo agora, saiba que esse medo vai passar. Só que ele só vai passar se você decidir que quer vencer esse medo, sabe? Então eu te falo isso porque eu tive que pensar assim, se vamos pra cima, pare, você consegue. E muitas vezes eu ficava falando isso pra mim no espelho. Eu falava, meu Deus, que isso? Então chega até a ser engraçado hoje, mas naquela época, pensa no desespero, hein? Então é isso que eu tenho pra te dizer. O meu medo de moto eu fui vencendo quando eu falei pra mim mesma que eu era capaz, que eu tinha que conseguir sim. Então faça isso que você vai conseguir. E aí venci ali aquele meu medo de pilotar moto, de sair com a moto, de ter ali a minha liberdade, né? De não depender mais das pessoas. Então foi um momento muito importante, muito bom para mim. E nesse período, se eu peguei o carro 5 vezes, foi muita coisa. E eu ficava muito brava com meu esposo, falava, meu Deus, você não deixa eu pegar o carro. E ele sempre falava que tinha que arrumar alguma coisa e tal. Ele falou, não, aprende na moto. E era aquela raiva que eu ficava. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que pegar esse carro. E aí eu falei pra ele, chegou um dia que eu falei assim, não, fez 1 ano, já era, eu vou pegar esse carro. E dito e feito, chegou aí o grande momento da minha carta definitiva. E aí eu falei que eu tinha que pegar o carro, custe o que custar. E foi então que eu comecei a dirigir, tem praticamente 1 mês, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2021, exatamente dia 26, saiba que tem 1 mês que praticamente eu estou pegando o carro, de verdade assim, e aí estou andando sozinha. Então eu fui já pro sítio sozinha, eu já fui pra cidade, vocês têm visto aí alguns vídeos meus, se você me acompanha, que muitas vezes eu aí com medo, o vídeo mais engraçado foi o vídeo que eu quase bati na Hilux, mas, gente, eu venci, então é isso que eu digo pra vocês. Eu hoje, ali mudo a marcha sem pensar, ficar pensando muito, eu já não tenho medo. Então, o como se que você perdeu esse medo? Ah, mas você fala para praticar. Praticar todo mundo pratica. Então, as estratégias que eu usava era o quê? Colocar um louvor toda vez que eu saía, orar. Então, assim, não sei, né? Não tô falando aqui de religião, mas para mim, particularmente, era orar.
Então toda vez eu orava, Deus, guarde a minha vida, para que eu possa ir e voltar em segurança, para que eu não venha causar nenhum acidente e também não venha sofrer. Então essa é sempre minha oração antes de sair de casa. Coloco ali um louvor, então eu vou ali na cautela e lembro exatamente o que eu falei pro cara que eu fiz a prova, que eu tinha muito que passar e eu ia ser muito prudente. Então eu faço de tudo para ser cada vez mais prudente, para tomar cuidado, sabe? Então pense nisso, pense que você consegue. Se você não está conseguindo, se você está muito nervoso, se você está muito nervosa, respira fundo. Usa aí algumas estratégias, coloca uma música que você goste, sabe? Se distraia. Eu particularmente consigo dirigir sozinha. Se eu dirijo com meu esposo do lado, me atrapalha. Então, assim, hoje não, porque já acabei ali acostumando, né? Mas mesmo assim, às vezes dá um nervosismo com ele do lado. Então, amor, se você vê esse vídeo, saiba que você me deixa muito nervosa. Eu sozinha dirijo muito bem. Eu dirijo assim melhor do que se eu estivesse com ele, porque ele sempre vai opinar, sempre vai falar que tá errado isso e aquilo, e é normal. Na verdade, todo mundo que anda do lado sempre quer opinar alguma coisa. Eu falo porque eu quero opinar quando ele dirige também. Mas é assim, gente, é assim mesmo. Então, se eu posso te dar uma dica, coloca aí uma música baixinho que você gosta, vai aí na cautela, vai devagarzinho. Tão buzinando do seu lado, é o que eu faço hoje, que eu fazia muito. Entende? Beleza? Sou nova de carta. Ah, obrigada. Calma, tenha paciência. Então, nem me estresso no trânsito, sabe? Tô nem aí para as pessoas que estão estressadas. Eu fico bem de boa, porque eu sei que eu vou chegar lá se eu ir com prudência. Então é isso, eu finalizo esse vídeo falando isso para você. Primeiro, que você consegue. Segundo, usa estratégias. E terceiro, não desista de você. Não coloque na sua cabeça que você não consegue, que você ai meu Deus, que você não vai conseguir. Pare com isso, você vai sim. Muitas pessoas conseguem, por que você não? E assim, mesmo que elas não conseguissem, você consegue. Que isso? Que isso? Se acreditar em você, as pessoas ao redor, né? Os tios, o pai, o marido. Tô brincando, povo. Mas eles vão ver que você realmente conseguiu, né? E você não vai fazer isso para provar para eles. Você vai fazer isso porque você precisa, porque você vai provar para você mesmo que você é capaz. E eu finalizo esse vídeo batendo uma salva de palmas para mim e para todos vocês que conseguiram. Porque nós, ó, somos demais. Nós somos demais mesmo. Eu até me emociono para falar isso, porque não é fácil. Todos que estão assistindo e quem já passou por isso sabe o quanto gratificante é você conseguir vencer em algo que você tem medo, que você acha que muitas vezes você não vai conseguir. Então é isso aí. Parabéns para você, parabéns para mim e parabéns para as próximas pessoas que vão vencer os seus medos. Gravar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Já dê aí o seu like, comenta depois o que você achou, se você tinha medo, se você está com medo ou se você vai vencer esse medo aí. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Deus abençoe e tchau, tchau!